A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez juntinhos para levarmos até você a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo nessa leitura diária, onde o livro de 2 Reis, capítulo 9, vai tratar sobre Jeú, que é o ungido rei de Israel. O verso primeiro diz: o profeta Eliseu chamou então um dos filhos dos profetas, ele disse: X os teus lombos e pega este vaso com azeite em tua mão e vá a Ramote de Gileade. Vamos ver aqui, queridos, neste primeiro verso, que a palavra do Senhor se cumpre anos após o profeta Elias ter falado que Jeú seria ungido rei sobre Israel. Vamos ver que agora começará o julgamento sobre a casa de Acabe. E Jeú foi o homem escolhido por Deus, escolhido divinamente, para que pudesse levar a cabo tudo aquilo que o Senhor queria contra Acabe. Vamos ver que ele era o instrumento de Deus para levar a cabo a sua própria vontade, a vontade de Deus. Ao menos é o que diz aqui a palavra do Senhor quanto ao que ele fez à casa de Acabe. O verso 2, ele nos diz que quando o profeta Eliseu chama um dos filhos dos profetas para levar essa mensagem até Jeú, ele pede para que ele seja um pouco cauteloso, para que ninguém venha ali entender o que está acontecendo, para que ninguém venha saber o que vai realmente se fazer com Jeú, porque o profeta pede para que ele chegue lá e chame a Jeú em particular e fale para ele que ele será ungido como profeta. Queridos, interpretando este texto do verso 2 para o hoje, o que eu quero dizer para a tua vida é: aquilo que o Senhor ele tem para ti, amados, pode até haver 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor ele vai fazer com que os nossos inimigos, os inimigos que possam ser aí naturais, ou seja, inimigos humanos ou inimigos ali da parte, né, do maligno, não vai entender e não vai ouvir aquilo que se passará, porque o Senhor ele nos escudará de todo problema. Muitas vezes temos aí uma certa restrição ou medo, muitas vezes até pavor dos outros saber o que Deus vai fazer na nossa vida. Queridos, quando Deus ele tem bênçãos para nos entregar, Deus vai mover céus e terras para fazer isso conosco. E nós vamos ver aqui que este mensageiro ele foi minucioso ao chegar até Jeú e assim entregar até a ele a palavra do Senhor. Por que que ele fez isso? Porque ele sabia que se o rei daquela época, Jorão, soubesse do que Deus iria fazer, ou seja, do que ele estava levando até Jeú, haveria uma certa resistência contra Jeú para que não houvesse o cumprir-se da palavra do Senhor. E o profeta Eliseu também ele estava ali cuidando para que não houvesse, né, uma guerra civil e uma guerra sangrenta nesta época. Por isso que ele foi ali sigiloso e queria agir com muita surpresa nesta época, para que não houvesse aí coisas lástimas para aquele momento. Por isso que era preciso que fosse minucioso esse comunicado até Jeú. Nós vamos ver aqui que esse mensageiro ele também é obediente à palavra de Eliseu. Porque Eliseu, no verso 3, pede para que ele chegue até Jeú e derrame sobre ele o azeite, né, o azeite sobre sua cabeça, e diz para que ele viesse ungir a Jeú no nome do Senhor. E ele diz: olha, quando fizeres isso, abra a porta e foge, não te detenhas. E assim ele fez, fechou as portas, né, de onde estava, se preocupou para que ninguém estivesse perto, ninguém ouvisse o que ele iria falar e visse o que ele iria fazer conforme a unção deste profeta, jogando óleo sobre a cabeça de Jeú.
Nós vamos ver, amados, que embora Israel estivesse em um estado de calamidade espiritualmente, em um estado, né, de afastamento da presença do Senhor, ainda assim, o Senhor, como o Senhor bom que Ele toma, né, esta decisão por cuidado de Israel e querendo fazer com que o seu povo voltasse para si, fazendo com que o seu povo viesse se arrepender dos seus pecados. Porque nós vamos ver aqui no verso 6 que quando o profeta unge a Jeú, ele diz algo importantíssimo, né? Que ele ungiu a Jeú como rei sobre o seu povo, ou seja, o povo do Senhor. Ainda assim, amados, muitas vezes estamos caídos, estamos meio abatidos, estamos fracos, mas ainda assim o Senhor, ele se coloca por Deus nas nossas vidas. Ele se coloca como aquele que cuida nos mínimos detalhes e querendo nos fazer voltar novamente ao aprisco, querendo nos fazer voltar aos braços do Pai. Entenda uma coisa: não importa o estado, não importa a profundidade, não importa a altura ou o grau de dificuldade que você esteja espiritualmente, que você possa aí sempre ter em mente, na certeza que o Senhor, Ele se preocupa contigo, que Ele zela pela tua vida e Ele quer cada vez mais trabalhar por ti para que tu continue e fique de pés, pois as suas mãos fortes e poderosas estão sempre prontas e estendidas a te socorrer de qualquer abismo, seja o abismo mais profundo espiritualmente, talvez que tu estejas. O verso 7 nos diz que Jeú ele tem aqui uma palavra de ordem de Deus sobre a casa de Acabe. E ele diz que Jeú irá ferir a casa de Acabe porque ele quer vingar o sangue dos seus servos, ou seja, dos profetas e de todos os servos do Senhor que estavam na mão de Jezabel. E assim Jeú fez. Ele não só destruiu Acabe, mas também todo o homem que era absolvido, tanto quanto o que era encerrado em Israel. O verso 10 relata o triste fim de Jezabel. O Paulo diz que os cães irão comê-la no campo de Israel, e não haverá quem a sepulte. Nós vamos ver que tudo isso que está acontecendo no capítulo 9, ele é sobre a vingança, ele é um mandado de Deus, um mandado o tal qual Jeú, ele fez aí de uma forma terrível. Por isso que Deus ele queria aqui apressadamente, né, ferir por completo toda a casa de Acabe. E isto ainda faz alusão ao que o profeta Elias tinha falado, né, anos atrás, e aqui nós vamos ver que está se cumprindo a palavra do profeta. Nos versos 11, 12 e 13, nós vamos ver que Jeú, ele se apresenta até aos senhores daquela época e lhes perguntam se há paz e perguntam para quem veio aquele louco até a ele. E Jeú diz que ele sabe muito bem as palavras que aquele homem disse para eles. Eles ali, né, na verdade, disseram que não sabiam o que tinha acontecido. E Jeú vai e revela a eles que o Senhor tinha lhe ungido como rei sobre Israel. E nós vamos ver que começa-se a haver uma aceitação agora, né, de quem é realmente Jeú, ou seja, rei sobre Israel. Eles pegam agora uma tabuleta, né, e colocaram ali Jeú em um alto degrau, tocaram a corneta e disseram: Jeú é rei. Ou seja,
Os capitães e soldados desta época, neste momento, eles começaram agora a se colocar a favor desta causa, a favor, né, de Jeú ter sido ungido rei sobre Israel. Nós vamos ver a partir do verso 14 que Jeú agora peleja contra Jorão e o mata. Jorão estava em uma peleja, guardando, né, a Ramote de Gileade, com todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Mas acontece que o rei Jorão ele teve que retornar, porque ele, no confronto contra os sírios, ele foi ferido, e ferido severamente, e assim teve que procurar refúgio para que pudesse curar-se das suas feridas. E nós vamos ver que Jeú, ele chama, né, toda a cúpula militar e pede para que ninguém fuja do local para avisar que ele tinha sido ungido como rei, porque ele queria ali mais uma vez chegar em segredo contra Jorão para poder pelejar e assim matá-lo. E quando Jeú estava indo com os seus exércitos contra a cidade de Jezreel, havia ali alguém que guardava em uma torre, né? Estava ali de plantão para ver se não estavam sendo ali cercados ou vigiados, e assim, né, esse soldado que estava lá, ele viu e foi até ao rei Jorão e disse a ele que havia uma grande cavalaria vindo contra a cidade. Então Jorão diz para que ele mandasse um mensageiro até essa cavalaria para conhecê-lo e dizendo e perguntando se há paz naquele momento. E quando esse mensageiro chega até Jeú, ele pergunta se há paz. E Jeú diz a ele: o que tu tens a ver com a paz? E ele dá uma ordem, esse mensageiro volta para trás de mim. E quando aquele que estava, né, na torre ali de prontidão, ele viu o mensageiro indo e também não vê o retornando, ele toma a atitude de mandar outro mensageiro com o mesmo informe, perguntando se há paz. E quando esse outro mensageiro chega até ele, ele faz da mesma forma, manda com que este mensageiro volte-se para trás dele. E o vigia, mais uma vez, volta a dizer que esse outro mensageiro chegou até a cavalaria de Jeú, mas que não retornou também. E conforme Jeú vai se aproximando, o vigia ele começa a perceber que quem estava vindo era a cavalaria de Jeú, porque eles vêm aí com o trote impetuoso, seja com uma certa autoridade, né? Ou seja, ali com um bradar de guerra muito forte contra Jorão. Então o rei Jorão pediu para que tomasse-lhe o seu carro e foi até ao rei Acasias, o rei de Judá, para que eles pudessem ir ao encontro de Jeú. E quando eles encontraram a Jeú, mais uma vez ele pergunta: a paz, Jeú? Então Jeú pergunta a ele: que paz? Como pode-se haver paz se a tua mãe, Jezabel, ela tem várias fornicações e ela também trabalha com feitiçarias? Nesta época que as fornicações elas eram tratadas como as idolatrias. Então o rei Jorão decide fugir da presença de Jeú. E Jeú, então, em um ato, né, de responsabilidade que ele tinha por ser ungido rei e também a responsabilidade de ferir e de matar, ele toma um arco e assim lança uma flecha nas costas do rei Jorão e ele morre. Então Jorão fala ao seu capitão que havia uma sentença, né, determinada pelo Senhor sobre Jorão. E essa sentença era de tomar o corpo de Jorão e jogá-lo no campo de Nabote. Nós vamos ver aqui que o Senhor ele é perfeito, que as suas palavras elas jamais hão de passar.
nós vamos ver que, no ponto de vista de Jeú, ele estava convencido, né, de que ele podia justificar os atos que ele estava fazendo, porque era conforme o mandado do Senhor. E quando ele viu que o rei de Judá, Acasias, estava fugindo, ele também pega os seus homens e peleja contra ele e manda-os matar. Ou seja, Jeú faz a cabo aquilo que ele estava ali convicto de que Deus estava mandando o fazer. E agora Jeú mata a Jezabel. E quando ele chega até ela, né, ele chega até a porta de sua casa e os eunucos que estavam lá vendo a Jeú, eles obedecem uma ordem de Jeú, que é de jogá-la pela janela. E quando ela cai, ela tem ali já praticamente a sua morte decretada, né? Porque a palavra diz aqui que quando ela caiu, o seu sangue, né, ele jorrou sobre a parede, jorrou sobre os cavalos, e Jeú, como forma de vingança, como forma, né, de mandado do Senhor, ele pega ali o seu carro e passa sobre ela. E logo mais ele manda com que os seus soldados pudessem ir pegar o corpo de Jezabel para sepultá-la. E quando os soldados chegam lá, constatam-se de que estava ali mediante, né, a pena dos ossos de Jezabel. E quando eles voltam até Jeú, dizendo que só havia os ossos, ele diz que a palavra do Senhor se confirma conforme o mandato de que o seu corpo não seria sepultado, de que ele seria comido por cães. Amados, vamos ver aqui que a palavra do Senhor ela se cumpre em todo tempo. Amém? Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe a cada um de nós, que a sua palavra, né, a palavra bendita e de paz do Senhor prevaleça sempre sobre as nossas vidas. Esse foi o capítulo 9 do livro de 2 Reis. Te espero aqui mais uma vez amanhã para ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe no nome santo e bendito de Jesus Cristo.